Tem gente me esperando aqui e a Kathleen trouxe 2 receitas. E a primeira que nós vamos fazer, pelo visto, é o tabule. É o tabule. Então, vamos com começar casca pelo salgado, de né? melão. Com a entrecasca do melão. A entrecasca A do melão. entrecasca, que é essa aqui, ó. Essa aqui é aquela parte mais durinha do melão que a gente não consegue comer. Sim. Então, a gente aproveita essa parte para fazer esse tabule. E para algumas receitas, poderia até substituir o pepino. Sim, sim, pode substituir o pepino. Porque muitas vezes tem gente que tem indigestão com pepino. Pode acontecer. Então, eu substituo o pepino porque a consistência é muito parecida. Então, a gente consegue fazer com e sem o pepino. E em relação a nutrientes? Nutrientes, a entrecasca do melão, ela é rica em fibras, ela é rica em água, que a gente precisa, né, se hidratar. Então, ela é rica em água, rica em fibras, em vitamina C também. Então, aí a gente só tem benefício utilizando ela e não jogando fora, né? Gente, olha que ideia legal. Eu vou ser muito sincera. Eu jogava fora. Tirava a parte mais molinha do melão e aí ficava não só a casca amarela, mas ficava aquela casquinha branca, durinha, como ela falou. Então dá pra gente aproveitar pro tabule. Dá pra aproveitar pro tabule, dá pra aproveitar pra fazer doce também, com a entrecasca do melão, dá pra fazer compota. Tem uma versatilidade muito grande. Gostei de tudo isso. E pra gente começar esse tabule, quais são as suas orientações em relação ao que tá na mise en place? Olha, o mise en place a gente já deixou tudo preparadinho, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é hidratar o trigo com água e deixar 15 minutinhos de molho. Aqui ele já tá hidratadinho, já tá sequinho, a gente tem que secar ele bem para não ficar Você lava ele o aguado. trigo? Isso, na verdade é só hidratar. Só hidratar? Eu hidrato ele, deixo 15 minutos de molho numa água fria, depois eu escorro ele com uma peneirinha mesmo, só para ele ficar sequinho. Aí ele fica assim, ó, bem sequinho. Eu ponho num pano para secar. Isso, pode ser no pano, sim. O pano limpo, que é próprio para utilizar em alimentos, não tem problema nenhum, tá? Ok. Então, fazendo isso, ó, a gente só vai misturar agora os ingredientes. O meu fica o trigo assim, já tá soltinho. aqui. Isso, fica bem soltinho. Então, misturou aqui o trigo. Aí a gente vem com o pepino, que a gente colocou aqui também, para trazer a opção com e sem o pepino, né? Aqui a gente vai trazer com o pepino. E aí a gente vai colocando os outros ingredientes. Aí fica mais a critério também de quem vai preparar, de quem vai consumir. Porque às vezes, eu como cebola, eu não como cebola, eu como tomate, eu não gosto do tomate. Então fica mais a critério. O bom de cozinhar é isso, né? Que a gente consegue deixar a nossa receita com a nossa cara. Com a nossa cara, né? E com o nosso paladar, né? Exatamente. Então aqui, ó, só misturar. Mas eu gosto de tudo que tá aqui, misturar a cebolinha. Ai, que ótimo. Não tem então problema você vai nenhum. provar, né? Olha aqui, a gente mistura tudo, tem o melão, né? Você a entrecasca do com melão. esse colherão. Ai, ótimo. Obrigada. Aí, ó. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. A entrecasca do melão e o tomate picadinho também. E o bom é que vai dar um toquezinho, porque essa entrecasca do melão, ela não é doce. Não. Né? Então ela não vai alterar, não vai deixar agridoce. Não vai. Mas vai dar um toque diferente. E vai dar um toque diferente, uma consistência também diferente, né? Ela é muito parecida com o pepino, mas ela é um pouquinho mais durinha. Então a gente consegue aí trazer uma consistência também diferente para o nosso tabule, para fugir do comum, né? Do normal. E aqui a gente vai fazer o molhinho, ó. Aqui a gente tem limão espremido, que o tabule tem que ser azedinho, né? Pra ficar bem gostosinho. Então, o limão, o azeite e a salsinha. E esse é um azeite de boa qualidade. Eu tô vendo a corzinha dele e o viu? aroma. Gente, que aroma. Ai, que delícia. Que azeite bom. Tem mais um pouquinho. Isso, vamos aproveitar tudo, né? Aí a gente faz essa misturinha, ó, numa outra vasilhinha, faz essa misturinha e aí eu vou só regar o meu tabule com essa mistura. Isso é legal. E o tabule, ele é bem rico em fibra, né? Sim, é rico em fibras, a gente consegue deixar ele em todas as preparações, né? Então, a gente consegue comer ele no almoço, como uma salada fria, né? Em casa, eu vou te confessar, eu faço tabule para comer à tarde. Que legal! Mesmo sem café, eu faço um suco e eu como o tabule no café da tarde, porque eu gosto tanto. E eu gosto E também. aí eu acabo fazendo ele em todos os momentos, assim. Então,
Vou deixando ele com a minha carinha também, com o meu paladar. Às vezes eu coloco cebola, às vezes não. Fica assim, Eu tô percebendo, e é legal para quem tá em casa entender também, que você fez um equilíbrio do trigo, tem menos trigo do que os ingredientes. Do que os outros ingredientes. Às vezes você vai comer, tem tanto trigo em restaurante, Sim. que você fala, nossa, tem trigo demais, às vezes nem pega, né? Exatamente, foge o sabor, né? Então a gente coloca aqui tudo equilibradinho, porque lá eu sou da Secretaria de Agricultura do Estado, né? E lá a gente tem uma cozinha experimental. Então todas essas receitas que a gente traz aqui hoje são testadas na nossa cozinha experimental. Que legal! E aí a gente faz degustação, faz nota. Então todas as receitas que estão aqui foram aprovadas por degustadores para trazer aqui e ter a certeza que vai dar certo. Olha, se precisar de degustadores profissionais, né? Lê. Se for doce, é com o Lê, tá? Se for coisa salgada, pode ser comigo. Ótimo. Aqui a gente vai dar o toque final, que é a hortelã, porque não pode faltar no tabule, né? A hortelã e qual o benefício o sal da à hortelã gosto. quando você coloca na alimentação, insere no dia a dia? Então, a hortelã, além dela dar aquele frescor, né? Ela tem essa necessidade. Ela também é rica em água, ela também é rica em fibras. Então, e é utilizada, é um tempero natural. Então, quando a gente coloca a hortelã nas coisas, a gente tende a colocar menos sal. Porque ela dá um sabor tão peculiar para a preparação que a gente não precisa colocar tanto sal. Não precisa colocar tanto sal. Isso, exatamente. Então, a função dos temperos naturais basicamente é essa: trazer um sabor para essa preparação que não é do sal, que não precisa utilizar tanto sal. O sal ele é importante, ele realça o sabor do alimento, mas em grande quantidade a gente sabe que faz mal. Então, a gente sempre recomenda o uso de temperos o quanto mais naturais possíveis, justamente para a gente deixar esse sal um pouquinho de lado e utilizar ele na medida certa para não atrapalhar a nossa saúde. Perfeito! Tá? E aqui tá temos a primeira nosso receitinha saudável. O nosso tabule está aqui prontíssimo. Olha só, que fácil. E aí nem coloquei todo o sal que estava pedindo na receita. Ó. Se você provar, você vai ver que tá ótimo. Eu vou querer provar. Posso provar agora? Claro. Porque aí depois eu experimento o bolo. Posso fazer isso? Pode, fica à vontade. Ó, eu nem vou lá pra mesa. Aí. Que eu vou experimentar aqui mesmo. Já prova aí agora. Porque ela me deixou com água na boca. Ela falou que come à tarde. À tarde. Que legal, gostei dessa ideia. Porque a gente fica presa, né, em algumas preparações que combinam com a tarde, não sei o quê. E aí, de repente, a gente consegue aí variar também o nosso dia, né? Nosso dia a dia. Engraçado, eu mordi o pepino e depois veio a entrecasca. A entrecasca. E dá pra sentir a diferença. Isso. Essa é a grande jogada do tabule com entrecasca. Delícia, gente. Delícia. Muito bom. Mas nós vamos preparar aqui agora para fazer. Eu posso colocar ali para decorar? Pode. Vou colocar aqui para decorar. E nós vamos aprender agora a fazer esse bolo de casca de abóbora. Qual abóbora você escolheu ou qualquer abóbora serve? Olha, a gente faz na nossa receita tá até pedindo aquela abóbora de pescoço, que é aquela abóbora laranjinha, a paulista, né, que a gente fala. Mas dá para fazer tanto com essa abóbora quanto com essa aqui, que é a cabotiá, que é aquela de casca mais verdinha, mais durinha. Eu gosto dessa aqui porque ela deixa o bolo verdinho e aí a gente fala para as crianças que é o bolo do Hulk. Ou eles seja, adoram. E eles vão comer um bolo mais nutritivo ainda. Exatamente. Ai, gostei dessa. Eu gosto da casca de... Eu já fiz patê com ela. Fica ótimo. Nossa, fica tão diferente. Exatamente. E aí, dá pra comer ela com a casca, a abóbora com a casca, dá pra fazer ela assada, dá pra fazer ela na air fryer, fica ótima com a casca, porque ela fica molinha. Vocês têm várias receitas com uso de cascas? Várias receitas. A gente tem um manual, uma publicação que está disponível gratuitamente no site da Secretaria de Agricultura, onde tem várias receitas, de 20 a 30 receitas só com cascas. Você tem que vir mais vezes. Pode Você de convidar casa quer aprender? Eu vou até olhar aqui para ver se alguém já falou que quer aprender mais receitas com casca, porque se você colocar aqui que você quer aprender mais receitas com casca, a Kathleen volta. Se você não colocar, a Kathleen não volta. Pode colocar que eu volto, sim, com todo prazer.
Perfeito. E agora vamos fazer o E bolo. agora a gente vai fazer o bolo. A gente começa colocando os ingredientes no liquidificador. Então, são 3 ovos, né? Que a gente vai bater tudo junto no liquidificador. É muito fácil de fazer esse bolo, é tranquilo. A criança dá para ajudar também. Aqui eu coloquei meio copo de óleo e as cascas da abóbora. Elas estão cruas. Isso, estão cruas, Tá. exatamente. A gente descascou a abóbora, Vai bater isso com o ovo. Isso, vou bater com ovo e com óleo. E com o óleo. Isso, que são os ingredientes líquidos, senão ela não bate, né? Porque ela é mais durinha mesmo. Então a gente tem que bater com os ingredientes líquidos, tá? Prepara a música, maestro. Prepara. Porque vai fazer barulho. Aqui a gente vai continuar colocando os outros ingredientes, que é o Posso ver como açúcar. ficou? Ó. Ficou bem batidinho, ficou um creme. Isso, ficou um creme, exatamente. A gente vai colocar o açúcar e depois a farinha e o amido aos poucos. Tá. Aí a gente vai colocando aos poucos para o liquidificador conseguir homogeneizar toda essa receita. Tá, legal. Bom? Então a gente volta aqui para o liquidificador. Mais música. Exatamente, ele ajuda a deixar mais molinha essa massa para poder bater. E aqui, agora a gente vai adicionando a farinha e depois o amido aos poucos. A farinha, ela está peneirada, isso é uma dica importante também. Porque a farinha peneirada, ela consegue deixar o bolo mais fofinho, mais aerado. Então, todos os ingredientes que são secos, farinha, açúcar, amido, a gente peneira antes para dar essa leveza para a nossa receita, para o nosso bolo. As nossas vós são demais, né? Antigamente não tinha tanta proteção assim para os ingredientes na hora de guardar, né, os alimentos. Então tinha que peneirar porque às vezes tinha bichinho e o bichinho só comia o alimento, não tinha outra coisa. Então as vovós já peneiravam, mas elas inventaram esse negócio de peneirar porque o bolo fica mais aerado, fica mais levinho, fica mais gostoso. Então uma coisa ajuda a outra. Exatamente. Hoje a gente tem alimentos mais protegidos, né? Mas em compensação a gente continua peneirando, que é para deixar mais aerado. Exatamente. Então a gente pega a dica da vovó e traz para hoje agora com um embasamento científico. Mais música aí que vai fazer barulho. Música! Ele não fica uma massa tão molinha como os outros bolos, porque Ele a fica uma casca, massa mais firme. Isso, mais firme, porque a casca da abóbora ela é mais pesada, é normal, Entendi. mas não fica um bolo pesado, Entendi. tá? Aqui a gente continua batendo.
já consegue transferir para um recipiente para a gente poder misturar o fermento à mão também. Ah, porque o fermento não pode Outra bater, dica, né? exatamente. O fermento a gente não bate. Olha, gente, até que ficou uma massa bonita, vocês vão ver. Ergue um pouquinho, só pra gente ver a massa. Ó, olha que massa bonita. Eu fiquei olhando pros meninos aqui, eu falei, gente... Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas deu, olha. Deu certo, olha só. Bom, é claro que você já testou essa receita Isso. várias vezes, é claro que daria certo. Mas o que ela não conhecia era o nosso liquidificador. Ótimo, mas deu certo, olha só. O importante também a gente frisar que lá na secretaria a gente pensa em equipamentos também que a gente tem em casa. Então, quando a gente prepara as receitas, os ingredientes, todos eles já é pensando em todo mundo pode reproduzir. Quem tem condições e quem não tem também. Então, a gente nunca coloca ingredientes caros ou equipamentos que não tem de uso no dia a dia, porque a pessoa não vai conseguir reproduzir a receita. Então, a gente pensa nisso para incluir todo mundo e para chegar na população que mais precisa também. Então, que aqui... muitas vezes joga a casca fora porque não tem a Exatamente. instrução, a orientação, o conhecimento de que a casca também tem nutrientes, de que a casca também pode ser aproveitada. Isso é muito legal. Exatamente. E aqui, ó, misturei o fermento e agora a gente vai mexer delicadamente para que esse fermento incorpore em toda a massa. E sempre quando coloca o fermento tem que ser assim, delicadamente. Isso, delicadamente, exatamente. Então tem algumas massas de bolo que a gente faz com clara de ovo, também tem que mexer delicadamente quando a gente bate a clara em neve. Mas o fermento em todas as massas é sempre misturando a mão e delicadamente. A Maria Célia Tavares Silva, obrigada por entrar em contato conosco, viu, Maria Célia? Ela colocou assim, este bolo está tão bonito que a gente come até com os olhos. Ela é de Divinópolis, Minas Gerais. Olha que delícia. Ai, olha, Maria Célia, pode reproduzir essa receita que vai dar certo, viu? Ela é super fácil, acho que já tá passando aí para vocês terem. E pode reproduzir que vai dar muito certo. E a criançada adora. Agora a gente vai passar para a forma. A forma tá untada, enfarinhada. É importante para quando a gente for desenformar o bolo, fica mais fácil quando ela tá untada e enfarinhada, tá? Então a gente despeja. Ai, obrigada. Eu sou a sua bailarina. Olha, que delícia. Aí, olha só. E a gente aproveita tudo. Não pode desperdiçar. Não pode desperdiçar nada, exatamente. Então, o uso de cascas, né, de talos, é ainda mínimo, né? É um incentivo que a gente trabalha bastante lá na secretaria. Porque muita gente não utiliza porque não sabe, porque não pensa que não dá certo, que não tem valor nutricional muitas vezes, mas tem, gente. Então, aproveitem todas as partes do alimento que dá pra gente aproveitar, tá? E aqui tá pronto o nosso bolo, ó. Quanto tempo de forno? Aí, a gente sempre orienta de 30 a 40 minutos e aí vai fazendo testezinho com palitinho. Tá. Porque às vezes tem forno que demora um pouco mais, demora um pouco menos, então a gente orienta os 30 minutos e aí vai fazendo testezinho com palitinho. Qual a temperatura ideal? 180 graus, forno sempre pré-aquecido. Então eu ligo o forno, quando eu comecei a fazer o bolo, eu já ligo o forno e deixo ele pré-aquecendo a 180 graus. Ok, aqui nós aí, podemos colocar? Pode então, colocar. Vamos colocar ele aqui a 180. Isso. Ó, 180, bonitinho. Coloca só embaixo, né? Isso, só embaixo. Não pode colocar embaixo e em cima. Não. E aí, vai pro forno. 30 minutos. 30, Vou 40 colocar minutos. só para ouvir o barulho dele depois. Ó, 30 minutos e a gente vai olhar. Isso. Agora, você trouxe a cobertura daquele Isso, é a aqui, cobertura. Porque a Maria Célia falou que tá dando água na boca. Então vamos entender que o que tá por baixo é o bolo
E por cima essa cobertura maravilhosa. Isso. Então a cobertura é uma ganache simples. Então a gente derreteu aqui 180 gramas de chocolate, chocolate ao leite, meio amargo. Aí fica a critério também da escolha de quem vai fazer. Então derreteu ou em banho-maria ou no micro-ondas, que é super rapidinho. Então 30 segundinhos, 1 minuto, a gente vai mexendo aos poucos e aí ele derrete e fica assim, ó. E aí a gente vai misturar meia latinha de creme de leite. Para fazer essa ganache ficar meia mais... lata de creme de leite Isso, 180 gramas de chocolate, que é um tabletinho. Tá? E aí ele rende bem e a gente consegue uma cobertura ótima para esse bolo todo. E aí é só misturar aqui que a gente tem essa cobertura. Ele vai ganhar uma consistência mais Isso, cremosa, não tão molenga quanto o creme de leite, não tão espessa quanto a do chocolate, né? Isso é que é interessante. Isso, exatamente. E aí, quando a gente for cortar o bolo também, é importante fazer essa ganache desse jeito, porque quando a gente for cortar o bolo, não vai ser aquele corte que o chocolate vai rasgando o bolo, vai ser aquele corte macio que a ganache vai acompanhar o corte do bolo e não vai atrapalhar aí a sua fatia, para não ficar feio. Ai, que delícia, que delícia. Vamos ver quem mais está participando aqui conosco. A Ivete Lucas colocou assim, que legal, tá parecendo abacate. Né? O bolo, a massa, né? A massa, você viu? Ela falou que fica verdinha, porque depois fala para as crianças, é o bolo do Hulk. Olha, legal. Na minha época era o bolo do Popeye, né? Não é isso, Valmir? Você que é da minha época? Ei, Valmirzinho, gente do céu, esse povo aqui é tudo gente fina. Olha, fina mesmo, olha o tamaninho dele, magrinho pra caramba, que nem o Lê também é magrinho, o Maurício é magrinho, só nós que estamos engordando, né, Silvinha? Oh, meu Deus do céu. Então a gente vai comer esse bolo, porque esse bolo aqui, com casca de abóbora, ele tem bastante nutriente. Aí você vai comer um pedacinho, vai ficar feliz e não vai engordar. Agora, se comer o bolo todo, engorda. Exatamente. É importante frisar que, assim, a alimentação, ela tem que ser prazerosa também. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, balanceada, na maior parte, né, da semana, dos dias, mas uma vez ou outra a gente tem um aniversário, a gente tem uma festa, a gente tem alguma comemoração que tem um alimento que tenha chocolate, que tenha açúcar. Tem problema? Não. Porque você vai ter um controle dessa alimentação, né? Não adianta também comer o bolo inteiro, porque o dia que eu posso comer, eu vou comer o bolo inteiro. Não. Mas aí, se você tem essa alimentação mais balanceada, na maior parte do tempo, quando você fugir da rotina, você nem vai querer um pedaço a mais do bolo. Você vai comer um pedaço, vai se sentir satisfeita. Exatamente, não vai ter aquela vontade compulsiva de comer mais e mais e mais. Isso é legal, o que ela falou é muito sério. Às vezes a gente vai comer, mas porque a gente tá aquele embalo de comer, acaba comendo demais, depois um peso na consciência que sai até com a cabeça pendurada. Então, para não ser assim, vai equilibrando para na hora que comer um pedaço. Isso, vai se sentir satisfeita e não vai ter essa necessidade de comer mais. Então, esse é o grande segredo aí. E aqui, a nossa ganache tá prontinha. Pronta. Na hora que o bolo sair, Aí a ganache eu coloco nele quente ou tem que esperar esfriar? A gente recomenda esperar esfriar um pouquinho, até para desenformar. Porque quando a gente desenforma com ele quente, pode correr o risco dele quebrar. Ah, entendi. Então, a gente espera esfriar um pouquinho, desenforma e pode cobrir com a ganache. Vamos experimentar? Porque eu tô aqui esperando. Kathleen Evelyn hoje aqui, nutricionista, junto conosco, representando também o trabalho que ela desenvolve na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e trouxe, e lá eles fazem muitos testes, como ela mesma falou, testes com casca, com cascas, com alimentos. E hoje, olha só, esse bolo, pode chegar aqui, Kathleen. Eu ia falar devagarinho para não errar. Eu já experimentei o tabule, aprovadíssimo. Eu vou fazer em casa e os meus filhos amam. Então, quando eu fizer, eu não vou contar o que tem. Eu quero que eles descubram o que tem de diferente. Ótimo. Então, a nossa primeira receita, para quem está chegando agora, assistindo a gente, nesta receita tem a entrecasca do melão. Tá? Então tem o pepino, mas esse branquinho que você tá vendo aqui é a entrecasca
do melão, acredite. E esse bolo maravilhoso foi o que ela acabou de fazer, que é o bolo de casca de abóbora, cabotiã. Posso pedir para você cortar? Claro. Porque eu tô numa curiosidade aqui. Eu não vou poder comer a cobertura, mas eu quero experimentar o bolo. Por causa do creme de leite, né? Vou chegar pertinho de você, que nem criança. Vou pegar esse aqui para ajudar. Ela falou que ficava verdinho. Olha aqui, gente, como fica verdinho. Olha aí. Delícia. Quem que falou que o bolo ficou verdinho aqui? Foi a Ivete Lucas. Ela falou que tá parecendo abacate, mas não vai estar com sabor de abacate, viu, Ivete? Vamos lá. Vou comer só o bolo, porque a minha curiosidade é justamente esse bolo. Ó, para você ver um pedacinho aqui. Deixa eu virar essa orquídea pra cá, ó. Aí. Ó, ó que bolo bonito. Vamos lá? Menina, mas ele fica muito bom. Fica gostoso? Eu acho que até quem não gosta de abóbora, come. Come. Se não souber que tem abóbora, porque muitas vezes é o preconceito de falar feito com casca de abóbora. E, gente, isso é preconceito, viu? Porque o bolo está delicioso e vale a pena testar. Você sentiu o gosto da casca da abóbora? Não dá pra sentir, né? Nenhum, exatamente. Então, é uma forma da gente aproveitar melhor o alimento, da gente aproveitar, né, essas cascas, que também é rica em fibra, também tem beta-caroteno, que é um nutriente muito importante que a gente precisa consumir. Então, nesse bolo a gente consegue aí atingir essa cota de nutriente e também aproveitar, né, essas cascas e incentivar o consumo, principalmente para crianças que têm aquele preconceito com legume, com verdura, com essa cor verdinha, e a gente vai dar essa tapeada, né? Coloca aí que é o bolo do Hulk e a criançada adora. Fiz o teste em casa e deu certo. E vou falar uma coisa para vocês. Vá aprendendo a utilizar as cascas dos alimentos, porque é um alimento que você está jogando fora. Então, descascar mais e abrir menos embalagens é mais do que uma regra. Então, vamos descascar, mas vamos aproveitar as cascas. Eu faço chips de casca de batata. Olha, fiz docinho, que você falou que dá para fazer o doce dessa entrecasca do melão, mas eu faço com a entrecasca da melancia. Da melancia também. Nossa, já fiz refogadinho como se fosse um chuchu. Comeram como se fosse chuchu e ninguém sabia que não era chuchu. Era a casquinha branquinha da melancia. Então, dá para você aproveitar sim. E esse bolo com casca de cabotiã ficou maravilhoso. Parabéns, Kathleen. Obrigada, obrigada. Deixamos de falar alguma coisa importante? A receita de hoje nós fizemos tudo. A receita fez toda, tá tudo tranquilo. E aí, é só deixar aí o recado, né, para quem tá em casa, aproveitar mais as cascas. Vai na feira livre, a gente vê tanto alimento jogado fora, aquelas ramas da cenoura, da beterraba. Dá para fazer muita receita do repolho, do brócolis. Então, dá para fazer muita coisa. É um alimento muito rico em nutrientes e dá pra gente economizar também, né? Porque a situação tá feia para todo mundo. Olha, eu não vi aqui o Volta Kathleen, mas a Isa Maria dos Santos colocou, eu quero, manda pra gente. Olha. Então vamos mandar sim. A Érica Marques, um beijo pra você, ela tá lá em Resende, no Rio de Janeiro. Que saudade de você também, viu, minha querida? Beijo pra Rosa, pra mamãe Rosa. A Maria Lourdes Siqueira, vou fazer esse bolo delicioso. Vai, faça porque você vai se surpreender. Não fica com gosto de abóbora, isso é que é legal. A Érica colocou, você já tomou água? Eu estou tomando a minha. Eu tomei um copo já inteirinho, desde a hora que eu cheguei, já que o Henrique já colocou outro pra mim. As fofuras da vovó Laires colocou assim, salivando aqui. Delícia! E olha, a Maria Lourdes Siqueira colocou esse bolo de casca de abóbora, deve estar maravilhoso. Eu posso dizer que está, porque eu comi. A Naldir Medeiro dos Santos colocou assim, bem-vinda. E olha que eu faço farofa com a casca de melancia. Ai, que delícia! Olha que legal, eu nunca fiz farofa.
gostei da ideia, eu vou testar. Manda a receita para nós ou vem aqui fazer. A Isa Maria colocou esse bolo perfeito, deu água na boca. Olha, gente, muito obrigada. A Tereza Mendes Vidal colocou saudável, eu quero. A Lívia Andrade, o seu programa está sendo maravilhoso, como sempre. Estou amando essas ideias de receitas, quero aprender mais. Ótimo! Ela colocou que quer aprender mais e a gente vai trazer a Kathleen mais vezes aqui no programa. Kathleen, mais uma vez, obrigada. Imagina, foi um prazer. Depois a gente lê mais recadinhos aqui, bom. Porque agora eu tô indo pro intervalo, mas antes de ir pro intervalo, eu preciso agradecer você que já disse aqui para mim que, inclusive, já fez o depósito desse mês. Eu quero até falar o nome dela. A Maria Júlia Rosário, ela sempre participa com a gente, ela colocou assim, olha, boa tarde a todos do programa. Hoje fiz a minha primeira doação, pequena, mas de coração, aqui do interior do sul da Bahia. Beijos. Maria Júlia, não importa a quantidade, se é pequena, se é muito, o importante é você nos ajudar. Olha, me arrepia de pensar o quantas pessoas doam um pouquinho. Mas é esse pouquinho de cada um que tem feito a diferença. Então, muito obrigada, Maria Júlia Rosário. Muito obrigada a todos vocês que estão nos ajudando, entendendo que hoje é o último dia do mês e nós precisamos de ajuda, não tem como. Às vezes a gente fala assim, a gente não quer pedir, mas não tem como não pedir, nós não temos comercial. Você viu aqui nos intervalos do programa, ou dos outros programas, ou da nossa programação, propaganda de carro, de apartamento, né, que vende pra caramba? Não, sabe por quê? Porque eles não querem aliar o produto deles à evangelização, ao cristianismo, às coisas religiosas. Então, eles não colocam. Porque se nós tivéssemos muitos comerciais, claro, ia nos ajudar bastante. Mas então, quem que nos ajuda? Você, de coração bom. Você, de coração generoso. Então, muito obrigada a quem já doou, quem vai doar. Hoje é o último dia. Bora ajudar com um pouquinho só e a gente fica feliz. Kathleen, vamos pro intervalo e eu vou comendo. Isso. E a gente volta já.